O retorno de CM Punk à WWE foi um dos momentos mais chocantes da história recente do Pro Wrestling, após anos afastado da empresa e uma passagem turbulenta pela All Elite Wrestling. CM Punk voltou para aquele que deve ser o capítulo final da sua carreira nos ringues, e mesmo já conquistado o feito de participar no Main Event da WrestleMania, algo que por muito tempo parecia inalcançável, ainda existem alguns momentos importantes que ele pode buscar antes de pendurar as botas de vez. Seja ganhando títulos ou protagonizando rivalidades de peso, CM Punk tem algumas contas a acertar e histórias a contar antes de sua despedida definitiva dos ringues. Então, meus amigos, nesse vídeo eu vou falar pra vocês 10 coisas que CM Punk precisa fazer antes de se aposentar de vez da luta livre profissional. Mas antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. CM Punk precisa voltar a usar o tema This Fire Burns, da banda Killswitch Engage. Antes de Cult of Personality se tornar o seu tema definitivo na WWE, CM Punk entrava ao som de This Fire Burns, uma música que refletia perfeitamente sua energia desafiadora no início da sua carreira. Até hoje, os fãs mais antigos associam essa música à sua ascensão dentro da WWE, inclusive eu. E trazer essa música de volta pelo menos uma vez, seja em uma luta de despedida ou em um retorno surpresa, seria o tipo de momento inesquecível que só o wrestling pode nos proporcionar. E é um aceno nostálgico que atingiria os fãs de longa data em cheio no coração. Enfrentar Roman Reigns em pelo menos uma luta 1 contra 1. Na WrestleMania 41, CM Punk finalmente dividiu o ringue com Roman Reigns, mas foi em uma ameaça tripla. Mas ainda falta aquele confronto direto, mano a mano, com tempo para poder respirar e uma história com stakes reais. Roman Reigns contra CM Punk é um dos embates mais intrigantes que a WWE ainda não entregou. É legado contra legado, e essa luta facilmente poderia ser o main event de qualquer grande evento do calendário da WWE. CM Punk precisa conquistar o título dos Estados Unidos. CM Punk nunca venceu o cinturão dos Estados Unidos da WWE, o que torna a peça final que falta para completar o Grand Slam em sua carreira. E ganhar esse título agora seria mais sobre o legado do que a necessidade, e ainda pode servir como uma vitrine para destacar talentos mais jovens. Mesmo um reinado curto já traria benefícios tanto para CM Punk quanto para o prestígio do cinturão. Para alguém que já mudou o jogo tantas vezes, colocar a cereja do Grand Slam no topo só reforçaria ainda mais a sua lenda na luta livre profissional. Ele precisa fazer um Main Event em Chicago. CM Punk e Chicago são sinônimos. Dos aplausos ensurdecedores ao legado do Pipe Bomb, ninguém recebe sua cidade natal como ele. E antes de se aposentar, a WWE precisa dar a ele mais uma chance de encerrar um show como Main Events dentro da sua casa. Seja uma luta final, uma conquista por cinturão ou um discurso de despedida, o momento seria elétrico, seria épico, e é o tipo de homenagem que grandes lendas acabam recebendo, e CM Punk conquistou cada segundo disso. CM Punk precisa ter uma rivalidade mano a mano com Cody Rhodes. E embora CM Punk e Cody Rhodes nunca tenham se enfrentado em uma grande luta na IW, sempre existiram rumores sobre atritos nos bastidores, especialmente por estarem em lados opostos nas relações com os Young Bucks e Kenny Omega. Agora os dois são peças-chave da WWE, e chegou a hora de transformar essa tensão real em uma rivalidade eletrizante. E uma coisa que eu preciso falar pra vocês é que a WWE sempre se destacou quando mistura realidade e ficção. E uma rivalidade entre Cody Rhodes e CM Punk teria tudo: intensidade, emoção e promos muito, mas muito afiadas. É uma rivalidade dos sonhos que finalmente parece pronta para acontecer. CM Punk precisa encerrar a sua história com Ricky Sainz. Para quem chegou a ver essa época, sabe que a rivalidade entre CM Punk e Ricky Starks estava pegando fogo na IW quando foi tudo interrompido de uma forma abrupta com a saída polêmica de CM Punk. Agora, como Ricky Sainz fazendo parte do NXT, a WWE tem a oportunidade perfeita de retomar e concluir essa história inacabada. É uma chance rara de dar um desfecho a uma rivalidade
que começou em outra empresa, algo que os fãs que acompanharam os dois na AEW certamente adorariam ver. Seja no NXT ou no main roster principal da WWE, esse é um acerto de contas que precisa acontecer. CM Punk precisa enfrentar John Cena pelo menos mais uma vez. A rivalidade entre CM Punk e John Cena foi um dos pilares da WWE no início dos anos de 2010, desde o inesquecível embate no Money in the Bank de 2011 até as promos intensas que marcaram época. Os dois sempre tiveram o melhor um do outro, mas apesar de tudo isso, eles nunca tiveram aquela última luta. E aproveitando que agora ambos estão se aproximando da sua aposentadoria, principalmente John Cena, um confronto final seria tão emocional quanto histórico, e é o tipo de luta que não precisa de cinturão, só os dois ícones encerrando a rivalidade que ajudaram a eternizar. Ele precisa fechar a noite 2 da WrestleMania no Main Event. CM Punk já pode dizer que foi Main Eventer de uma WrestleMania. Sua luta na noite 1 em uma ameaça tripla foi eletrizante e histórica, mas para ele ainda falta algo. A noite 2 é considerada por muitos o verdadeiro Main Event principal, o clímax definitivo do maior palco da luta livre profissional. Encerrar a noite 2 com uma última luta, a última entrada e o último momento sob os holofotes seria o desfecho perfeito para sua carreira. É o marco que ele persegue desde a sua primeira passagem pela empresa, e a realização desse sonho definitivamente o faria mais completo. CM Punk precisa vencer o Royal Rumble pelo menos uma vez. Apesar de todos os títulos e os feitos históricos, CM Punk nunca venceu um Royal Rumble, uma lacuna evidente em seu currículo, e já teve participações memoráveis na luta, mas nunca saiu com a vitória. Ganhar o Royal Rumble nessa reta final da sua carreira daria a CM Punk uma das honras mais prestigiadas da WWE, além de garantir o seu caminho até uma última disputa pelo título mundial no Main Event da WrestleMania. Para alguém que sempre trilhou o seu próprio caminho, essa vitória seria como um destino cumprido. E a última coisa que CM Punk precisa fazer na WWE antes de se aposentar é vencer o cinturão da WWE, pelo menos pela última vez. CM Punk saiu da WWE em 2014 com negócios pendentes, e a última vez que ele carregou o cinturão acabou meio que de uma forma nada memorável. E mesmo tendo sido o main eventer da WrestleMania 41, ainda falta uma conquista para coroar o seu retorno, reconquistar o cinturão da WWE. E mesmo que seja uma última passagem breve, seria um fechamento poético para um homem que um dia deixou a empresa. CM Punk voltando ao topo seria o ponto final perfeito em uma carreira marcada pela rebeldia, determinação e redenção. Então é isso, galera, chegamos ao final do nosso vídeo. Agora eu quero saber de você. O que você achou dessas últimas coisas que, pelo menos na minha opinião, CM Punk deve fazer antes de se aposentar como lutador profissional? Você concorda com tudo isso ou você discorda? E se você pudesse adicionar mais alguma coisa, o que seria? Coloca aqui embaixo pra mim nos comentários. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!